Sejam bem-vindos a mais um Parece Óbvio. Eu sou o Marcos Duarte, estou aqui com a minha irmã Marciele. Sejam muito bem-vindos. Como de costume, peço para que quem não segue o canal, nos siga, tá? Nós temos episódios incríveis lá. Dá o like, deixa lá um comentário. É muito legal a interação de vocês, é importante. Então, não esqueçam, tá? Seja agora ou no final, vou esperar vocês darem o like lá. É contigo. Beleza. Pessoal, eu queria agradecer aqui nossos patrocinadores, que é a Clínica Singular e a Scharf, que é um assistente de reuniões. E hoje a gente vai bater um papo aqui muito legal sobre empreendedorismo. E para isso a gente está recebendo a Rita Alves, que ela é consultora de empreendedorismo, né, Rita? De gestão, de empreendedorismo. Do que tu quiser. E para nós é um episódio muito legal, porque a Rita a gente conhece aproximadamente... 40, eu vou dizer uns 40 anos, talvez, Rita. Não diz. Com todo orgulho. Uns 40 anos. Uns 40 anos aproximadamente. Eu te vi com uns 3 anos, no mínimo. Pelo menos, né? Pelo menos. Então a gente está se reencontrando hoje aqui para bater um papo. Muito legal, a gente estava falando sobre isso nos bastidores também. E muito legal te reencontrar, Rita. Obrigado por aceitar o nosso convite, né? Por estar aqui hoje conversando conosco e a gente se reencontrar e também aprender um pouco contigo, com a tua experiência aí que tu tem nessa parte de consultoria. E eu aprender com vocês. Que é metade desse tempo, né? Uns 20 anos. Mais de 20 anos já, Marciele. Bom, mas eu quero agradecer muito por estar aqui. Estou me sentindo em casa. Estou com 50% da família, né? A Marcelene está ali atrás. Só a risadinha, ó. Mas eu tô muito feliz de estar aqui, vocês não têm ideia. Para mim é uma nostalgia. Eu vou ter que segurar para não chorar em alguns momentos, porque eu sou muito emotiva. Porque a Marcelene eu vi na barriga, como eu digo, né? E a mãe de vocês talvez tenha sido também um dos principais motivos de inspiração para que eu empreendesse, entende? A mãe de vocês, a minha mãe, a amizade delas. Então, assim, é muito especial estar aqui. Eu tô amando o convite de vocês. Ainda mais um bate-papo falando de algo que é óbvio. Eu sempre digo muito isso. O óbvio, ele precisa ser dito, ele precisa ser escrito. Ainda mais no mundo empresarial. Por quê? Porque tudo parece muito óbvio na nossa cabeça. E a gente fica com essa sensação de que o outro precisa pressupor o que a gente entende, o que a gente está pensando. E não é assim, né? E aproveitando a questão de bastidores ali... é isso, quando a gente tem o mesmo propósito de vida, acaba que a gente é unido de novo, né? E olha só, estamos aqui de novo, conversando, depois de anos, lá de histórias do Adriano Gomes ainda, e agora juntos aqui para falar sobre empreendedorismo. Então, quem está aqui é a amiga de vocês, e no que eu puder ajudar, eu estou sempre à disposição. É uma grande felicidade te ter aqui conosco. Lencinho. Temos patrocinador com lencinho? Farmácias, vamos lá. Não, estamos muito felizes mesmo de ter aqui conosco. Tenho certeza que vai ser uma conversa incrível, um papo incrível. Fico feliz. Tu sabe que se a gente fosse falar de história, a gente teria uns 3 episódios, pelo menos, no né? Mínimo. Tem tanta arte de vocês para contar. Fica pros próximos. A gente deixa, depois faz uns cortes. Não, a gente se prepara para isso. Hoje a gente não está preparado pelo amor de Deus. Joelho ralado. É verdade, muita história. E, Rita, tu falou dessa questão da conexão, né? Que a gente acaba se reencontrando, se reconectando, né? Com os propósitos parecidos. Sim. E até agora, no começo, tu falou sobre a questão do óbvio. Para nós, a questão do óbvio, ela é muito relevante, tanto que traz, né, o nome do podcast. E até tu falou um pouco sobre as coisas que parecem óbvias, né? E tu sabe que a nossa primeira pergunta, geralmente, nos episódios, geralmente não em todos os episódios, ela é sempre... O que parece óbvio, mas precisa ser dito. Né? Obviamente que eu vou te perguntar no mundo do empreendedorismo, né? E de gestão, mas tu já trouxe um pouquinho, mas no dia a dia, assim, na rotina do empresário, na rotina de quem quer empreender, quem gostaria, o que parece óbvio, mas precisa ser dito. Excelente pergunta. Tem muita coisa que a gente poderia falar aqui, seja no relacionamento com pessoas, porque afinal pessoas é a base de tudo. Então, se a gente tem pessoas boas, comprometidas com o nosso negócio, ou tudo flui. Mas eu acredito que
o principal, eu acho, para quem quer empreender, ou para quem já está empreendendo, muitas vezes por necessidade, é que, sim, empreender é um caminho solitário. Às vezes ninguém entende o que a gente está passando, a forma como a gente está passando, porque é a gente que está sentindo na pele aquela dor. Mas ele não precisa ser sozinho. A gente pode aprender com os acertos dos outros, a gente pode aprender com os erros dos outros, não só com os nossos, entende? E isso, para mim, é que é a principal pegada, e eu me arrepio muito com isso. Porque nesses mais de 20 anos de caminhada, auxiliando pessoas, auxiliando muitas mulheres, principalmente, porque o empreendedorismo feminino, ele vem muito forte, Marciele. Por quê? Porque a mulher, depois que vira mãe, às vezes ela só tem esse caminho a seguir, entende? Porque senão ela vai ficar longe do filho, senão ela não consegue exercer todos os papéis que são necessários. Então, às vezes, ela precisa empreender, como a dona Jussara lá, né? Que abriu um bar sem nunca ter sonhado com aquilo. E por necessidade, né, Rita? Necessidade. E tem diferença, gente. Tem diferença de sonho, propósito e recompensa. Tem diferença, sabe? Às vezes a gente quer alcançar recompensa sem não ter trabalhado, sem não ter focado no sonho nem no propósito. Então tem tanta coisa pra gente conversar sobre isso, mas pra mim, o óbvio que precisa ser dito para esse empreendedor, para essa empreendedora é que sim, o caminho é solitário, ninguém vai entender o que tu tá passando como tu, mas não precisa ser sozinho. Tu pode encontrar outros grupos de empresários, de empreendedores, de pessoas para conversar sobre, para pensar sobre, para aprender com acertos, para aprender com os erros. Eu faço parte da Associação Comercial aqui de Pelotas, uma senhora de mais de 150 anos e que tem muita gente, tem muito evento, muita coisa voltada para isso, para que a gente aprenda juntos. E isso é a única coisa que ninguém pode nos tirar, né? Conhecimento. Sim. Então, espero ter respondido a tua pergunta respondeu com certeza. dessa forma. Com certeza. E tu falou a questão de ser solitário, né? De ser uma jornada solitária. E a gente conversou um pouco antes, eu até te comentei que eu vou te refazer algumas perguntas que a gente conversou. Tranquilo. Só não vou responder do mesmo jeito, provavelmente. Não. Fica à vontade. Mas assim, claro, é solitário e difícil o caminho, né? Duro, cheio de obstáculos, na verdade. Mas a gente tu falava principalmente da romantização, né? Que às vezes as pessoas se cobram. Primeiro assim, parece que é fácil, e até certo ponto. Aí as pessoas começam, porque tem a romantização de que é fácil, que todo mundo pode, todo mundo fica rico, milionário e tudo lindo, principalmente com rede social, mas a gente fala mais disso mais pra frente. Olha lá a recompensa, né? Exatamente. Rápida, instantânea. Todo mundo tá acreditando que é assim. Acreditando que é isso. Hoje. Só que aí as pessoas, e assim, como em outras áreas de profissionais que a gente conversa aqui, é muito comum as pessoas começarem as coisas e não darem continuidade, quando se deparam com as barreiras. Né? E eu acho que no empreendedorismo isso é muito evidente. Basta ver a quantidade de empresas que fecham, né? Das pessoas no meio do caminho se desiludirem. E como tu vê assim, essa necessidade da pessoa conseguir não digo se aperfeiçoar, mas buscar caminhos, né, alternativos, buscar pessoas que auxiliem ela realmente. Né? O que peso tem isso para que o empreendedor realmente consiga prosperar e não ser aquela coisa de começa aqui, vai para outro, para... Essa tua pergunta ela é riquíssima, tá? E vou dividir ela, me permite. Claro. Dividir ela. Primeiro vamos falar da romantização, tá? Como tudo, tá? Como tudo, gurias. Aí vocês vão me entender mais ainda. Primeiro vem essa questão de a mulher poderosa, já ia falar um nome feio. A mulher poderosa, pode falar, a mulher guerreira, a mulher que passa por tudo. E isso é lindo. Isso não é lindo, tá? Isso é um absurdo. E a gente fala sobre produtividade junto. Pensar em produtividade, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é fazer mais. Não. De novo. Produtividade é fazer melhor. Então, eu falo muito sobre produtividade sustentável. Então, se a gente pega da sustentabilidade, o que é, né? Sustentabilidade para o meio ambiente? É respeito, é cuidar para que se perpetue. Por que a gente não faz isso conosco? Por que a gente não pensa em produzir respeitando o nosso limite?
Se a gente fala que o empreendedorismo ele é solitário, normalmente é eu empreendedor, né? É uma pessoa. Se tu não cuidar de ti, a tua empresa acaba. Então, a primeira questão relacionada à romantização é isso. É saber que vai ser difícil, que vai ser complicado, que tu vai ter que desempenhar múltiplos papéis, mas que tem jeito, tem método, não precisa ser sozinho, e que a gente pode se ajudar com isso. E aí a gente traz a questão da própria inteligência artificial, que muitos veem hoje como alguém que vai ou roubar o trabalho de alguém, que vai fazer por... E tem, infelizmente, pessoas que estão fazendo isso, jogam ali, copiam e colam e colocam. Mas não é para isso. A inteligência artificial ela é um parceiro para te apoiar. Então, quando a gente pensa na solitude de empreender e nessa romantização que tudo é lindo, que tudo é fácil, a gente já quebra aí. Não é. É difícil. Mas não precisa ser tão difícil, não precisa ser tão pesado. Se a gente tiver um roteiro a ser seguido, se pensarmos juntos num caminho a seguir, se conversarmos com outras pessoas sobre. Então, o primeiro passo é saber que não vai ser barbada, que tem multifunções a serem feitas. Tu é dono, tu é o financeiro, tu é o vendedor, tu é o marqueteiro e tu ainda é o motivador da tua equipe, se tu tiver equipe. E se tu não tiver, tu tem que te motivar. Nem que seja assim, bora, sai da cama que tem boleto para pagar. Essa é a realidade. Mas se essa é a realidade, vamos deixar ela mais leve? Vamos produzir com sustentabilidade e fazer o que precisa ser feito com mais tempo? Porque o certo é que o negócio, para dar certo, e entro na segunda parte da tua pergunta, para ele não quebrar, ele precisa de gestão. Gestão é controle. Controle é dados. Então, tu tem que ter um tempo na tua semana para analisar números. E aí vem, onde tu quer chegar? Lembra daquela história da Alice no País das Maravilhas? Uhum. Que ela chega naquele múltiplo caminho e aí o gatinho sai. E ela pergunta, para onde eu vou? Que caminho eu pego? E ele devolve. Onde tu quer chegar? Não sei. Se tu não sabe para onde tu quer chegar, qualquer caminho serve. Mas e aí? E quando tu chegar lá no final do caminho, e se tu não gostar? Então não dá para ser que nem o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. A gente precisa de um plano. E dá para fazer, eu juro para vocês. São mais de 20 anos auxiliando pessoas a montar esse plano e a seguir esse plano. No início, piora. Sim. No início é mais difícil, porque eu sou um bombeiro. Eu tô apagando incêndios. E eu tô apagando incêndios e ajudando a prevenir. Aí, num segundo momento, tem menos incêndios. E eu sigo ajudando a prevenir. Num terceiro momento, eu já estou conseguindo prevenir mais do que os incêndios. E aí começa a ficar legal. Mas tem que ter muito empenho, muita vontade. E nem todo mundo tem perfil, tá? E tá tudo bem. Essa questão de largar o CLT, agora é todo mundo empreendedor. Aqui em Pelotas a gente já tem, né? Mais números de mês do que carteira assinada. Com o último levantamento. Então, a gente percebe o quê? Que existe, sim, muita necessidade, principalmente de serviços, né? Muita prestação de serviço. Mas, e aí? O que a gente vai fazer com isso? Nem todo mundo tem o perfil de empreender. E tá tudo bem, cada um tem que se respeitar. Não dá pra gente tentar caber no ambiente de outra pessoa ou no modelo de outra pessoa. E aí, eu vou deixar a bola quicando pra vocês. As redes sociais fazem isso, né? Elas trazem um sonho, uma ideia de que é falar numa câmera e num microfone e tudo vai acontecer de uma forma simples, de uma forma fácil. Não é o que acontece, né? Mas mesmo, desculpa te interromper, mas assim, mas mesmo esses casos, agora, realmente, a rede social, ela não sei se ela mudou, porque, na verdade, continua sendo da mesma maneira. As coisas, elas não acontecem instantaneamente, né? Ela só mostra mais casos de sucesso, né? Vamos dizer assim, que tu tem mais acesso a esses casos. E a gente conversou aqui com o Casal Urbano, né? Que tem mais de 60 mil, 70 mil seguidores. 70 mil seguidores no Instagram.
Mas eles foram muito claros que eles tiveram um tempo que no início foi muito ruim, que os vídeos eram ruins, enfim. Então hoje a gente olha, eles têm 70 mil, mas eles estão há 3 anos fazendo isso. Tentando, né? E estão o dia inteiro fazendo vídeo. Eles passam o dia inteiro envolvidos com aquilo. E isso traz também essa questão do gostar do que tu tá fazendo. Porque tu não pode focar no resultado. Tu tem que fazer o que tu gosta que o resultado vem. Que isso eles deixaram claro também, né, Marcos? Assim, no episódio deles, que eles gostam de fazer. Ele se sente bem, ele se sente feliz fazendo. Então as pessoas... eu vejo, assim, e me corrija se eu estiver errada, que a pessoa, ela quer o resultado. Né? Ela enxerga o resultado. Só que ela não se dá conta do que o que ela vai fazer é o que ela gosta de fazer, que ela vai ter prazer em fazer, porque senão vai ficar realmente muito difícil, né? Fica muito pesado. A caminhada fica muito pesada. E tu acaba não chegando também, porque isso leva um tempo, como qualquer negócio. E a vida inteira foi assim. Só que agora, claro, as redes sociais, elas mascaram um pouco isso, porque tu tem, assim, uma gama né? Tu consegue enxergar muito mais casos. E aí tu acha, né, casos de sucesso, assim, ou pelo menos que tu entende que é de sucesso, né? Só que as pessoas não enxergam o por trás disso. E, cara, ninguém coloca isso na rede social, né? E esse é o ponto. A caminhada. Na realidade, a caminhada é que é enriquecedora. É a caminhada que nos faz chegar onde a gente chega. E por isso que a gente fala lá da Alice e do plano. Porque a gente precisa pensar no passo a passo para chegar onde a gente quer. Mas não é só a saída e a chegada. Existe uma caminhada. Só que a rede social, ela só mostra a chegada. O final ali. Os pontos principais. Ontem, eu estava conversando com vocês antes aqui também nos bastidores. Acho que a Marcelene não ouviu. Que foi o seguinte. Eu estava na feira de empreendedorismo, né? E aí, quem começou foi o Braulio Bessa. Eu amo as poesias dele, a forma como ele fala sobre a vida, como ele encara essa questão, né? De que existem dificuldades, que a gente, de novo, não romantizar tudo, né? E aí, ele estava conversando que ele conseguiu, depois de... a história é linda, mas vou resumir. Ele foi dar uma entrevista, porque o livro dele estava não sei quantas semanas como mais vendido. E o cara disse assim, esse é o momento mais importante da tua vida, né? Tu imagina tu estar aqui agora, tu tá com um livro, tu tá autografando com um livro há não sei tantas semanas como mais vendido, numa Bienal, né? E ele pensou e disse assim, o né, ele já te qualifica a responder sim, né? E ele olhou e disse, não. E deixa eu te explicar qual é o momento mais importante da minha vida, sem sombra de dúvida. Eu, com 14 anos, numa escola do interior do Ceará, lá, da minha cidade, quando minha professora... E aí tem a ver com a mãe, né? Eu lembro da mãe, em todo esse contexto, da mãe dando aula para o primeiro grau. A gente saía com 14 anos e ele estava indo lá, com 14 anos. E a professora perguntou, o que vocês querem ser quando crescer? E cada um sabia. E eu não sabia o que eu queria ser. E ela me disse, eu quero te inspirar, então. E deu um livro para ele de poesia. E ele foi para casa e ele leu aquele livro e ele se encantou com aquele livro e ele voltou no outro dia e tinha feito uma poesia. E ele disse, professora, eu sou poeta. Eu sou poeta já. E ela disse, que maravilha, quantas poesias que tu fez? Uma poesia. E ela, que lindo, professora, mas eu trouxe a poesia. E entregou a poesia para ela. Ela fechou a poesia e disse, eu não preciso ler a poesia para te ser poeta. Tu tem que acreditar em ti. Então, a gente precisa acreditar mais na gente, no sentido de, se tu sonha com algo, se isso tem conexão com o teu propósito de vida, se isso te faz feliz... Não copia nada das redes sociais, porque o caminho ele não vai ser teu. E tu não sabe tudo que as pessoas passaram. Eu não tenho essa aptidão e nem esse gosto por gravar vídeos para as redes sociais. Então tá tudo bem, eu não sou para isso. Eu gosto de sim, em uma reunião, conversar com o empresário, ajudá-lo a encontrar soluções diferentes para o que ele está passando, entregar esse protagonismo para ele e ver o olho dele brilhando de novo ao se reapaixonar pelo seu sonho. Porque muitas vezes as pessoas chegam com um pesadelo. O sonho virou pesadelo. Então,
essa é a minha missão, esse é o meu propósito. E tá tudo bem. Eu não fazer tanta rede social, não viver isso e não amar isso, porque não é o que eu amo fazer. Então, essa conexão é o que te faz acreditar. Só que vai ser tanto não na vida de uma forma normal já, que se tu não amar o que tu faz, não tem como seguir. E aí vai ser por isso que muitas empresas vão terminar. Vocês percebem, às vezes, que uma lavanderia abre 10 mil. Aí, daqui a pouco, um lugar de festa infantil abre 10 mil. Por quê? Porque a gente está tentando se encontrar na história do outro e não na nossa. Só que isso exige olhar para dentro, exige, às vezes, enfrentar dores, exige sentir. E quantas vezes a gente não quer sentir, né? Dói menos. Vai doer de qualquer forma. A gente só precisa escolher que dor a gente quer. Se é a dor, então, de olhar pra gente, decidir o que a gente quer, efetivamente. E aí, passar por obstáculos, mas com o que a gente quer, com o nosso sonho. Aí é mais difícil de desistir. Claro que existe a análise, a gestão, por isso que a gestão é tão importante, que mostra, às vezes, que o negócio não é bom. Então, aí tem que desistir mesmo. Não dá para insistir no que não é bom. Mas até para isso tem que ter tempo para olhar, né, gurias? Então, sim, Marcele, que eu acho assim, ó, Marcelene, que... Já troquei o nome, né? Só fazia isso antes, já tá tudo certo. A mãe faz isso. Exatamente. Mas ela Não, pode. A mãe troca. Mas ela pode, tá? Mas tá todo mundo aqui, se tu tá falar todo mundo aqui. Não, eu dou uma se puxada, falar, né? Tá. A gente vai achar que tu tava falando. Não, tá tudo nem vai bem, se dar né? conta. Faz assim. Desculpa, tá amor. ótimo. Mas eu acredito muito nisso, sabe? Achar o que te move, o que te faz bem, o que te faz feliz. E trabalhar com isso, não romantizando, né? Amo que você trabalhe, você não precisará trabalhar um dia na vida. Você não, vai trabalhar sim. Vamos parar com isso. Mas vai ser um pouco mais leve. E aí tu vai conseguir organizar o teu tempo, teus múltiplos papéis. E são esses múltiplos papéis que te dão um repertório para utilizar a inteligência artificial. E tu tem vontade de acordar de manhã, né? Ah, Porque dá assim, vontade, com toda a né? dificuldade, é que nem um filho, né? É. Assim, é um filho. Porque o filho te dá trabalho, é cansaço, não sei o quê. Mas não adianta, do outro dia tu te acorda de manhã pra cuidar do teu filho, enfim, a empresa é mais ou menos isso, né? É um filho, vai te dar trabalho também, vai te dar cansaço, vai te dar, sabe? Tu vai dizer, meu Deus, o que eu fiz? O que eu fui inventar que eu fui isso? inventar? É verdade. Mas tu tem aquele motivo pra acordar de manhã, pra seguir, né? Então, Sem sombra de importante. dúvida. Se tu não gosta do que tu faz, aí tu não tem motivo, né? Não. Porque é só trabalho. É só trabalho. É só parte ruim, Eu né? acho que empreender, acho que a gente tem confundindo um pouco a figura do empreendedor. O empreendedor, na verdade, ele é um profissional. Empreender é uma profissão. E parece que tudo tem que virar empreendedorismo. E não necessariamente. Não. É óbvio que gestão... Tu tem que fazer gestão até da tua vida pessoal. Sem sombra de Tu vai dúvida. ter que fazer gestão das tuas contas de casa. É uma gestão. Preferencialmente, gente, fica a dica. É gestão. Tu nunca vai deixar de fazer gestão na tua vida. Mas uma coisa é tu fazer uma gestão da tua vida e outra é tu fazer uma gestão de uma empresa. E o empreendedor, ele faz gestão de uma empresa. Essa é a profissão dele. E muitas vezes as pessoas fazem parecer que tudo tem que convergir para o empreendedorismo. E muitas pessoas que não têm perfil, aí voltando à questão do perfil, acabam indo por esse caminho, mas eles não querem fazer aquilo, na verdade. Não. Eles não têm aquele perfil. É. E aí perde-se duas vezes. Perde-se do lado profissional que a pessoa poderia exercer, talvez um talento dela, né, para ser, sei lá, qualquer outra coisa da vida. Sim. Né, um atleta, um médico, um advogado, perde, e aí perde o lado do empreendedorismo, porque essa pessoa também não vai produzir no ponto máximo dela de capacidade. É. Então, mas muito por uma visão de que o empreendedor é generalista. E não, ele é empreendedor. Aquela é a profissão, ele tem que amar aquilo. Tanto que tu vê que muitos empreendedores de sucesso, eles, na verdade, empreendem em vários ramos. Né? Então, tu vai ver lá, sei lá, o Semenzato, chutando pra cima, um cara né, que é gigante. O Semenzato, ele não empreende em um negócio. Ele empreende em 50 negócios diferentes. Mas porque ele é empreendedor. Então, não interessa muito o ramo.
Ele vai seguir sendo empreendedor em qualquer área que tu der para ele. Se tu der um mar para ele, ele vai dizer, não, beleza, eu vou fazer isso aqui, crescer, prosperar e gerar dinheiro. Ele pensa como empreendedor, E ele, né? é aquilo que ele pensa, gosta de né? fazer. E ele gosta exatamente. de fazer aquilo. Então, se tu fechar um negócio dele, ele vai abrir outro em outra área e vai seguir o baile. E aí a gente confunde, às vezes, o sonho. Eu tenho o sonho de ser tal coisa. Então, eu vou empreender nessa área. Calma. Tu tem o sonho de ser tal coisa. Mas tu tem o sonho de ser empreendedor? Sabe? Acho que essa separação... A gente tem confundido muito isso, né? De abrir uma empresa com realmente exercer alguma atividade. Porque assim, ó, o perfil do empreendedor, ele é esse mesmo. E quando a gente empreende por necessidade, normalmente a gente não tem todo esse perfil. E aí tem esse outro empreendedor que é o que é apaixonado pelo seu negócio e o trata como um filho. Ok? Cada um tem uma forma de ver o negócio, de fazer a sua empresa. Assim como existem vários advogados, vários médicos, várias especialidades, existem vários modelos de empreendedor. Tem empreendedor que abrir e fechar negócio é algo normal. Faz parte. É algo do negócio. Se não está dando lucro e está tudo bem. Tem empreendedores que não, que tentam de todas as formas reinvestir, reanalisar, e até porque às vezes é dali que sai todo o seu sustento e não sabe fazer outra coisa senão aquilo ali. E esse é o maior pensamento, sabe? Hoje, com os grupos de mulheres que a gente tem na cidade, que esse empreendedorismo feminino está cada vez mais forte nesse sentido, a gente percebe que muitas mulheres, elas empreendem por necessidade, como nós já falamos, e elas nem se consideram empreendedoras ou empresárias. Sabe? Por quê? Porque para elas existe uma distância muito grande em relação a isso. Então, elas são uma cabeleireira que teve que abrir um salão, uma manicure que teve que começar a fazer a unha, alguém que abriu um bar, que começou a revender para ter as coisas e ter um dinheiro. E a gente vê isso, esse comércio local, sabe? Eu lembro muito da minha avó. E eu acho que eu tinha 8 anos, e a gente passeava muito em feira de rua. E a avó fazia assim... Mas muito mesmo, tá, guris? Tipo assim, ó, eram umas 3 vezes na semana. Ela achava uma feira de rua e a gente ia. Toda terça era num lugar, toda quinta era no outro, todo sábado era noutra. E ela adorava ir nas feiras. E a gente comprava de tudo na feira, né? De planta, galinha, era uma loucura. Tinha tudo em feira de rua. Banha, tudo. E aí, eu lembro que ela ia fazendo e ela dizia... filha, por que é tão importante a gente vir, olhar e comprar aqui? Porque são nossos vizinhos, são produtores locais aqui, né? E foi uma das primeiras lições de vida para mim, no sentido de que compra e venda, essa relação, ela é muito mais do que compra e venda, né? Ela é conexão. E de focar no empreendedorismo local, entende? De ajudar com essa relação de compra e venda, a gente se ajudar. E eu acredito que falte muito isso ainda. Por que eu trouxe para esse ponto? Porque na rede social a gente acompanha um blogueiro de São Paulo e a gente não acompanha o nosso vizinho. A gente acha lindo a maternidade sendo exposta lá pela blogueira do Rio de Janeiro. E a gente não oferece na nossa porta, às vezes, para a mãe que acabou de ter o bebê, se ela precisa de algo da venda da esquina. Eu acho que distanciou um pouco. Não acho, tenho certeza. Eu não sei se a gente perdeu um pouco da empatia com quem está perto. E isso também é empreender de uma forma de vida. Como tu trouxe que a gestão, né? Gestão da nossa vida. Se nós pudéssemos ser um pouco mais próximos com quem está aqui, a nossa região ela seria diferente. Eu não digo comprar, vou comprar daqui porque não importa o valor. Não, a gente sabe que tem essa diferença, que a gente tem uma competição hoje muito grande, mas dentro da possibilidade, curtir mais quem a gente está aqui perto, ajudar mais. Eu acredito muito nisso, sabe? Que a gente se ajudando, a gente vai conseguir ajudar a nossa comunidade de uma forma geral. E a avó falava muito nisso nessas feiras, assim, da gente poder se ajudar, comprar dali, motivar ali. E isso eu acredito que é muito importante. Depois, como na minha história, tem a história de várias mulheres que empreenderam por necessidade, eu penso muito nisso, assim, em como a gente pode se ajudar, em como a gente pode comprar um dos outros.
Então, eu acredito que seja uma maneira da gente se ajudar de uma forma também. Eu acho que as pessoas, de maneira geral, e aí a rede social, eu acredito que ela só potencializou, né? A rede social, ela não é uma causa, na verdade. Ela potencializa aquilo que já estava dentro das pessoas. Dentro das pessoas. Né? E, de maneira geral, tu falou da questão de acompanhar o blogueiro e o influenciador lá de São Paulo, lá do Rio. Eu acho que as pessoas, elas tendem a criar dentro da cabeça delas um mundo ideal e se inserir dentro daquele mundo. Então, ela cria um mundo de fantasia, em que as coisas acontecem, em que tudo é lindo, tudo é perfeito, e elas passam a viver dentro daquele mundo. E quando elas se relacionam com pessoas que estão distantes e se relacionam por meio de redes sociais, na verdade nem se relacionam, acompanham essas pessoas, elas passam a viver aquele mundo da pessoa, que a pessoa está mostrando para ela. Exatamente. E é confortável, porque aí, na verdade, tu não gasta energia, tu fica só alimentando aquela fantasia dentro da tua cabeça e vivendo uma vida que não é real nem para a pessoa que está mostrando, muitas vezes. E aí, quando ela vai para a realidade do vizinho, como tu disse, ela tem que se deparar com a realidade, de realmente fazer as coisas materialmente. Né? E aí a pessoa muitas vezes não quer, porque aí gera um desconforto. Eu tenho que me deparar com a realidade. É muito mais fácil eu seguir vivendo na realidade que o outro inventou para mim. Vivo a fantasia e sigo sonhando dessa forma e levando a minha vida desse jeito. E me distancio do que está próximo. Do que está real, né? E isso também está alinhado, muitas vezes, ao que a gente vinha falando do empreendedor. Porque ele vai olhar na rede social, aquele mundo é lindo, é bonito. O empreendedor larga CLT e vira empreendedor. É o que dá dinheiro, tu vai ficar rico, tu é um idiota se tu é CLT, tu trabalha para enriquecer teu patrão. Então se cria toda aquela ideia. Bobagens que falam, né? Até chegar ao ponto da pessoa dizer, não, realmente eu preciso disso. Aí ela volta para o mundo real. E as pessoas não estão querendo viver no mundo real. E nem o empreendedor muitas vezes está querendo viver no mundo real. E aí ele não vai adiante. E aí ele faz o quê? Aí ele volta para aquela mesma realidade que ele tinha antes. Né? De seguir vendo. E eventualmente ele vai tentar de novo. Porque ele vai se inserir de novo naquele mundo de fantasia e vai voltar a acreditar. Só que vai chegar ali e vai quebrar a cara da mesma forma. Então talvez trabalhar melhor esse psicológico interno das pessoas, principalmente aquele que está começando, que quer empreender, de repente seria interessante para a pessoa, antes disso, fazer uma imersão ali, uma jornada de autoconhecimento, de ver quais são os potenciais dele, o que ele faz de melhor, como ele reage, se ele tem o perfil, como ele reage à frustração, como ele supera obstáculos, para depois ele começar a empreender, né? Porque aí é o mundo real quando começa, né? Mas assim, ó, eu brinco muito que o empreendedor, ele é aquele que ele tá dentro de um Jeep, aqueles Jeeps grandões, sabe? Aqueles com uns... E ele tá ali num rally, com o vidro todo cheio de sujeira, e ele tá ali e daqui a pouco ele precisa fazer um reparo no carro e sem o carro andar. Esse é o nosso empreendedor hoje. Se ele empreende por necessidade ou se ele empreende porque ele foi estimulado por outras pessoas, pelas redes sociais, ele vai nisso, ele vai indo. E eu ainda tenho, não sei se é crença ou se é vontade de que seja, tá? Mas eu ainda acredito que as pessoas, elas têm noção, no final das contas, de que não é tudo aquilo. Eu acho que talvez queiram se enganar um pouco. Daqui a pouco não tá feliz com o teu trabalho de CLT e aí começa a buscar alguma coisa. Porque não tem como. E cada vez mais a gente tem visto sobre as pessoas falando sobre mindfulness, sobre olhar para si, sobre se tratar, sobre melhorar, né? E a sua pessoa, sobre se conhecer. Então, fica um pouco cômodo também, entende? Eu não fazer isso. E aí, como tu disseste, redes sociais não é causa. É um instrumento. Mas a pessoa se engana. Ninguém deixa fazer conosco algo que a gente não permita, né? Vão fazer, a gente tem que permitir. Então, fica um pouco cômodo também não pensar e depois, foi isso, aconteceu, a vida aconteceu. Não, então o plano, ele é teu.
O carro, ele é dirigido por ti. Se tu não parar em algum momento e limpar aquele para-brisa, se não entrar alguém para te ajudar a limpar aquele para-brisa, tu não vai enxergar. E, novamente, tu pode chegar, seja CLT, seja o que for, em um lugar que tu não queira. Então, eu acredito muito nisso, assim, que a nossa vida, ela é nossa, ninguém pode viver ela como a gente, assim como na tua empresa, quando tu empreende. Ninguém conhece mais teu negócio como tu. Porque foi tu que criou esse negócio, foi tu que iniciou ele do zero, foi tu que começou ele lá com valores, com tudo. Então, ninguém conhece ele melhor do que tu. Mas tu precisa de método e de organização para pensar a gestão, assim como a gestão da vida. Então, eu sempre digo, a gente está lá com uma empresa, uma cabeleireira que montou o seu salão. E aí ela percebeu que ela tinha que ter manicure, as moças lá também para ajudarem na a limpeza de pele, e começou a colocar mais pessoas. Ela já tem uma equipe. Ela já precisa de processo de trabalho. Ela já precisa de comercial e marketing. Ela precisa cuidar o financeiro para saber se tudo está convergindo e se no final ela está conseguindo ter lucro, porque às vezes tem mais custo com todas essas pessoas e ela não tem lucro. E ela precisa estar sempre pensando em inovar e em estratégias, porque aí é que vem a gestão. Clientes, a gente está com o cliente certo, o cliente ele está feliz. A rede social, ela está lá atraindo o nosso público ou ela está atraindo uma pessoa diferente? É tanta coisa para pensar. E às vezes só o que ela quer fazer, desculpa, é cortar cabelo. Sim. Uhum. Então não é isso, entende? E tá tudo bem. Mas aí cresceu. Então chama alguém para ajudar. Nem que seja alguém que vai fazer a recepção e que junto vai te ajudar com a gestão. Ou chama alguém, procura Sebrae, curso online, para entender um pouco melhor o teu negócio e para saber se é isso mesmo. Tem vezes, gente, que a gente chega num negócio e vale a pena mesmo a pessoa voltar para trás e cortar o cabelo sozinha. Ela estava ganhando mais do que antes. Com uma estrutura enorme, e quando ela vê, ela para e diz, e agora? Eu cheguei aqui. E agora? Tô lucrando menos. É que agora ela não é mais uma cabeleireira, agora ela é uma empresária. empresária. Mas ainda tu falou que às vezes elas... Aí, claro, quando tu quer ser só cabeleireira é uma coisa, né? Mas às vezes tu falou que a pessoa não entende que ela é uma empresária, ela acha que ela é uma cabeleireira. E claro, nesse sentido ela não vai buscar ajuda, porque ela entende que ela continua sendo uma cabeleireira e todos esses aparatos, a estrutura juntas. E tal... Né? Mas eu acho que assim, junto com o glamour, né, do empreendedorismo, vem também, às vezes, o susto, né? O medo. Porque a pessoa pensa assim, ela diz, não, empresária, como é que eu vou ser uma empresária? Eu sou uma cabeleireira. Né? Porque assim, dá essa sensação assim do ser um empresário, né? É uma coisa muito grandiosa, né? E às vezes não é. Mas sabe, Marcele, que essa coisa que levanta um ponto que é bem legal, assim, que a pessoa, ela fica nessa sensação, né? De eu sou a cabeleireira que virei empresária. E eu não sou empresária, ou eu sou cabeleireira, esses pontos, assim. E a pessoa não conflito. É um conflito que, ao mesmo tempo, ele é um conflito no sentido da dor. Se eu realmente disser que sou empresária, eu vou ter que fazer a gestão. E aí vem tanta coisa. Eu não vou saber lidar com números. Eu vou ter que, daqui a pouco, me deparar que eu não sou autossuficiente. E eu fui ensinada que não posso pedir ajuda, que eu tenho que fazer tudo sozinha. Entende? E aí, o que eu faço? Principalmente o público feminino, né? Porque eu tenho que fazer tudo sozinha. Eu fui criada com esse padrão. Eu não posso pedir ajuda. E aí vem tanta coisa nisso que a gente se perde mesmo. É normal se perder. É normal a gente se sobrecarregar e acabar desempenhando um papel que é vendido pra gente como um papel que a gente precisa desempenhar. E, de novo, a única forma de sair disso é olhando para dentro. É verificando o que é possível, o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto. É claro, né, que a gente não vive num mundo onde a gente faz só o que a gente gosta. Nem sendo CLT, nem sendo empreendedor, nem sendo, sei lá, acho que nem milionário vai fazer só o que gosta. Mas a gente precisa sim entender.
E se a gente tem um sonho, um propósito, até o que a gente não gosta de fazer acaba sendo necessário e tolerável, tu faz. né? Tolerável, porque é para tu chegar num local. Então, essa questão dessa virada de chave, ela é super importante. E as pessoas, às vezes, olham pra gente e dizem assim, ai, Rita, como tu... Ai, tu não tem medo, né? Cara, só é corajoso quem tem medo. Exato. Porque se não existe medo, não existe coragem. Eles andam juntos. Assim como só existe luz porque existe escuridão. Anda junto. Então, não é a ausência do medo. É o que a gente faz com ele, né? Empreender é medir riscos. Empreender é estar ali analisando cenários. Se eu for por esse caminho, pode acontecer isso. Se eu for por esse caminho, pode acontecer isso. Se eu for por esse caminho, pode acontecer isso. Aí eu tô com tudo planejado. Perfeito, vai dar tudo certo? Não. É que a gente faz isso na vida, né? Só que às vezes tu não tem consciência de que tu faz, né? Porque qualquer decisão que tu tome, seja o que for, tu vai fazer, tu tem, né? Tu vai ver onde é que tem menos risco. Só claro, aí tu faz aquilo meio que naturalmente intuitivamente ou na marra, né? Ou na marra. E quando tu tem que parar e fazer isso, né? Muitas vezes botar no papel, como tu disse, aí é diferente, porque a pessoa se assusta, né? Mas e se eu colocar no papel e se eu não gostar do que eu tô enxergando? Sim. E se eu colocar os meus números no papel e eu enxergar que eu tenho que economizar? E eu quero seguir comprando algumas coisas ou fazendo algumas coisas. E se eu colocar no papel e perceber que o meu negócio ele não é o que eu achava que ele era, ou que a minha vida não chegou onde eu queria chegar. Cara, não seguir te enganando, né? Ou procurando soluções mirabolantes, instantâneas, fora de ti. A melhor coisa sempre é encarar a tua vida, olhá-la de frente, colocar num papel ou na forma que tu achar, rabiscar, o que for, desenhar, literalmente. Analisar o teu momento de vida e só tu pode fazer isso por ti. Não tem quem faça isso por ti. E aí, ao analisar ali, tu vai olhar e vai dizer, bom, o que eu preciso fazer agora para sair disso? Quando bota no papel te dá clareza, né? E aí, às vezes, as pessoas não querem essa clareza. Tem né? medo. Entra para dentro das redes sociais, que tudo é sonho, né? Mas aí a gente volta na questão do autoconhecimento, né? Porque tudo converge para o autoconhecimento. Porque tu precisa te conhecer, tu precisa saber o que tu tá fazendo, né? E aí, quando tu bota no papel, tu tem clareza do que tu tá fazendo, tu tem clareza do que tá errado, do que tu tem que mudar. Do que tu tem que né? fazer. Só claro, às vezes não é. Às vezes não. Normalmente não é fácil, né? Porque a zona de conforto, ela é muito mais fácil, né? Ela é muito mais confortável. A zona de conforto é confortável. Eu vejo tanta gente numa zona de conforto tão desconfortável. E as pessoas, a gente se acostuma com o que é ruim. É difícil, né? A gente se acostuma com o que é ruim. E tem um outro ponto que tu trouxe excelente. Todos somos resistentes à mudança. Todos. Isso é da física. Um corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento. Sim. Um corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso. Movimento, mudar a tua ação é que faz a diferença. E na vida, seja CLT, seja empreendedor, na gestão da tua vida, exige movimento. Para te movimentar, exige sair da zona de conforto. Porque a zona de conforto, ela é desconfortável. Vamos voltar para Alice. Olha o País das Maravilhas que ela vivia. A rainha louca cortando cabeça. Que País das Maravilhas é esse, gente? Que zona de conforto é essa? Pra quem? E aí, se a gente for em histórias da Disney, aí a gente vai ter tanta coisa para nos fazer pensar. Então é isso. A gente tem que parar de romantizar a vida ou tudo em relação à internet. Acredito que já deu o ponto de virar a chave. A gente vem cada vez mais, graças a Deus, falando sobre isso. Que não é instantâneo, que a gente está vendo aí pessoas contando a sua trajetória, que demorou aí, como casal urbano, 3 anos para conseguir emplacar alguma coisa e não só mostrar lá, ó, não, a gente começou ontem, agora tá assim. Ou tantos outros. Ontem, na Feira do Empreendedorismo, a gente teve a chance de assistir a Giovanna Antonelli. E ela tá lá, empresária, atriz de sucesso. E ela nos contou das dificuldades do início para conseguir os papéis, o que ela precisou fazer. E, novamente, a gente só olha a jornada final. E se a gente que está acostumado com isso, costuma olhar a jornada final e pensar, puxa, que legal, né? Ainda, né? Que sortuda que ela foi, né?
Olha aí, conseguiu emplacar. Sortuda. A linha de esmaltes dela, ela contando a loucura que foi para fazer a linha de esmaltes e lançar. E o que ela fez? Ela queria sair do óbvio, do normal. Então, ela escolheu cores diferentes. E ela foi e perguntou, e quais são as menos vendidas? E aí tinha um azul. Vocês vão lembrar do azul da delegada. E ela, aquele azul. E ela disse, eu quero tentar esse azul porque eu acho ele lindo. Quero tentar esse azul. E porque nem tem ninguém mostrando ele. O máximo que pode acontecer é não vender. Vamos fazer ali pouca coisa. Mas eu quero tentar esse azul. E ela conversou com a autora na época da novela. E a autora disse, não, se combina com o personagem, tudo tranquilo. E ela usou. Ela vendeu mais de 30 milhões do esmalte azul. Acabou o pigmento azul na China para importar. Meu Deus. E ela não estava com medo? Tava. Só que ela olhou de uma forma diferente. E isso eu acredito que seja muito importante. E talvez isso... Talvez não, com certeza. Isso é o que me deixa mais feliz na minha profissão. É poder pegar o empreendedor, o empresário pela mão. E eu atendo muito, tá? Advogado, fisioterapeuta, nutricionista, que não deixa de ser um empreendedor, porque tá ali e piscou, daqui a pouco tem um escritório, claro, uma clínica, tá? Muito. E convido a olhar a vida de cima. Normalmente, convido a visitar o passado, pensar no futuro. Porque se a gente não sabe de onde veio, a gente perde o sentido da coisa, sabe? Normalmente, lá quando criança, a gente percebe coisas que a gente acaba fazendo quando adulto. A questão de... Eu lembro que eu era muito assim nas brincadeiras, de aproximar, de conectar. Eu pegava todo mundo para brincar. Uma história que a mãe contava, que eu não lembro. E juro para vocês que eu não lembro da feição da menina. A mãe dizia que na frente do apartamento da avó, tinha uma menina com síndrome de Down. E eu não lembro da menina diferente. Eu com 8 anos. Porque criança não vê diferente. Eu não lembro a menina diferente. E eu botava aquela menina embaixo do braço. E a menina, ela falava pouco. Mas eu falava muito. Compensava super certo. E os pais da menina vieram chorando para a mãe agradecer por eu incluir as meninas da brincadeira. E ela dizia assim, mas não tem que agradecer, porque na realidade ela não está nem percebendo. Criança é assim. É o adulto que traz a diferença, sabe? Então, olha só, eu quando criança, eu amava conectar pessoas. Eu lembro que a gente sentava na escada e cada um em casa buscava uma fruta e eu pegava uma faca. Não façam isso em casa, crianças, por favor. E a gente montava salada de fruta. Cada um trazia uma fruta, a gente montava e comia no pote. Cada um com a mesma colher, com um pote. E a menina, ela ia na casa dela, pegava, e os pais olhavam, né? Pegavam 1, 2 bananas, voltava, e a gente fazia salada de fruta e comia à tarde. E olha o que isso diz de mim hoje. Eu sou aquela pessoa que, se eu puder conectar várias pessoas entre os empresários e fazer eles comprarem entre eles, a felicidade que eu fico quando eu encontro, digo, mas essa parceria pode dar certo. Vou apresentar vocês. E aí já dou umas ideias para eles fazerem em conjunto. Isso vem da infância. Então, daqui a pouco lá, o cuidado de alguém, cuidar a alimentação de alguém, aí daqui a pouco, né, torna a pessoa um nutricionista, ou ouvir mais alguém, torna uma psicóloga, ou defender mais alguém, ou pensar em direitos, em justiça, torna advogados. Se a gente revisitar o nosso passado, diz muito de quem a gente é agora. E sabe o que isso faz? Faz a gente se conectar com a gente de novo. Porque é comum a gente se perder da gente. E essa reconexão conosco, ela vai chegar a um ponto que vai dizer, meu Deus, eu tô onde eu queria estar. Eu só posso melhorar algumas coisas. Ou, como é que eu vim parar aqui? É tudo diferente do que eu imaginava, eu não quero estar aqui. E agora? Agora dá tempo de recalcular essa rota e de mudar, ou tu vai viver a vida toda infeliz? Porque uma coisa é certa, a gente nasceu para ser feliz. A gente é que complica isso. Porque a gente coloca vários... nem é sonhos, eu acho. A gente quer recompensas. A gente coloca 1001 coisas. Ai, quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Ou quando eu tiver aquilo... O feliz é aqui agora, é o hoje. É a gente estar aqui, batendo esse papo depois de tantos anos.
Então, reconhecer um pouco mais, sabe? Pode ser piegas, tá todo mundo falando de gratidão e desse sentido, mas gratidão é o que move, é o combustível de uma alma leve, né? Leveza, tranquilidade, paz. Tem momentos na vida que tu quer ter razão ou tu quer ser feliz? Eu quero ser feliz, eu quero ter paz. Então, eu quero ser feliz e ter razão. Pode ser também, pode ser. Os dois. Pode ser. Mas assim, ó, eu vejo muito isso, sabe? O quanto antes a gente puder mergulhar na gente e, se for necessário, ir atrás de profissionais para nos ajudarem nisso e a entender que produzir, produtividade, não é cada vez fazer mais e mais em mais tempo, e sim escolher o que importa, é entender que às vezes a gente está muito no operacional, a gente está engolido pela nossa rotina e a gente entra num piloto automático, sabe aqueles filmes de zumbis? A gente fica lá, acordando porque tem que acordar, almoçando porque tem que almoçar. A gente não sabe nem o que comeu, às vezes, não, né? E aí tão no piloto automático. A gente costuma falar tanto da questão do tempo, né? Como o tempo passa rápido. O tempo voa, passou 1 ano, passaram-se 10 anos, mas a questão não foi aquele 1 ano. Os teus dias passam, assim, porque justamente a gente vive nesse modo zumbi. É o filme Clique, né? O filme Clique é um exemplo... E assim, a gente já não presta mais atenção em nada. Não. Tu não lembra mais o que tu fez ontem. Não lembra então, o que tu comeu. Aquele dia passa e passa o próximo. Tu fez tudo igual, tu acordou, trabalhou, fez tudo igual. E tu tá nesse modo. A gente tá vivendo nesse modo. Zumbi, como tu representou bem esse modo. Que, na verdade, a gente tá só vivendo. E né? o pior, né? É bonito isso. É romantizado, né? Então, que bom que a gente tem cada vez mais pessoas falando sobre isso, sobre essa necessidade. A gente fala muito da questão das histórias, né, sendo divididas. E, para mim, esse é o principal ponto. Quando a gente conversa com o outro com o intuito de ouvir, é que a gente aprende. Quando a gente conversa com o outro com o intuito de entender o que aquele outro está passando e, se possível, dividir a tua experiência para inspirar ele a passar por aquilo, isso eu acredito que seja a nossa missão de vida, sabe? Deixar a vida do outro mais leve. Se conectar genuinamente. Só que num mundo onde os holofotes, os seguidores e toda essa questão é importante, e aí o pessoal começa a falar o que não sabe. Tipo, tem muita gente usando inteligência artificial e aí o pessoal diz, mas isso aí não foi tu que fez. Cara, para te usar a inteligência artificial, tu tem que ter repertório. Se tu não disser como tem que ser feito, se tu não cuidar como está sendo feito, vai sair tudo generalista e ainda errado. Porque ela aprende contigo na realidade. Então, se tu começar a utilizar a inteligência artificial para te ajudar no tempo, o que eu posso fazer da minha rotina melhor? Me dá dicas de como reduzir isso. Me dá dicas de respirar no meio. Eu quero montar um projeto. O que tu precisa saber desse projeto para ficar cada vez mais a minha cara esse projeto? Ela vai te fazer tantas perguntas, e tu vai responder que vai ficando cada vez mais do teu jeito. Então, tudo é forma de uso. E o pessoal acaba, às vezes, analisando ou julgando sem conhecer. E isso eu acredito que seja muito importante na vida de qualquer um de nós. Para a gente conseguir melhorar, a gente tem que parar, se observar, se analisar e experimentar, sem medo. O que de pior pode acontecer se a gente utilizar a inteligência artificial? Claro, a gente não vai falar coisas pessoais ou... Dependendo, né? Esses dias, numa palestra, uma pergunta foi... eu posso colocar os dados da minha empresa? Esses dados, eles estão no balanço do final de ano? Então, esse balanço ele é publicado. Ele está já... Porque tudo hoje tem inteligência artificial, ela é utilizada em tudo. Então, já tem essas informações de faturamento, tudo. Então, não é uma coisa, né? Sim. Então, tu pode usar. Agora, se a inteligência artificial ela pode te ajudar, me traz da minha mesma área, do meu segmento, me traz empresas aqui do Rio Grande do Sul e faturamento para eu dar uma olhada em como eu tô. A inteligência artificial pode fazer isso, ela pode te ajudar. Mas é isso, não fazer por ti, e sim te apoiar. Então, eu comento muito uma frase que eu gosto, que se a gente tem múltiplos papéis
E são esses múltiplos papéis que nos desafiam. Mãe, mulher, empreendedora, empresária, dona e tudo mais que isso faz em ti. No meu caso, eu sou diretora financeira da Associação Comercial, eu sou primeira dama do Clube Brilhante, eu sou inquieta, porque eu amo ajudar pessoas. E aonde eu puder estar para fazer isso, eu vou estar. E eu sou inquieta, mas é isso que me traz repertório. E com produtividade sustentável me guiando nas ações, me respeitando, me escutando, entendendo meu limite, entendendo que eu preciso de pausas, como aquele soninho, né? Pós-almoço, para voltar depois melhor, a inteligência artificial ela pode entrar para me apoiar nesse processo. Nunca para fazer por mim ou para substituir. Hoje as pessoas têm muito medo, né? Da substituição, né? E eu acho que a inteligência artificial a gente tem que enxergar como ferramenta. Como né? tudo. Não como substituição. Né? E aí, como ferramenta eu te pergunto, eu sei que tu já falou várias coisas que podem ajudar, podem auxiliar, mas como é que ela pode trazer isso? Exatamente, porque hoje o medo vou perder meu emprego porque a inteligência artificial vai substituir o que eu faço. Tá. Né? Então, como é que a gente pode colocar isso? Assim, em prática? Tá. O que eu vou te trazer aqui é uma visão minha de administradora, de gestora usando inteligência artificial. Então, eu não estudei, eu não fiz mestrado, doutorado, eu não fiz nem pós, nem curso. O máximo que eu fiz foi assistir algumas palestras que me inspiraram, tá? Então, é o que eu uso, tá? E nem sei se é forma certa ou errada de usar, mas é que tá dando certo pra mim. Então, esse é o primeiro ponto, assim, que eu deixo claro, porque daqui a pouco vem alguém e diz, mas tá usando totalmente errado. Não sei, né? É a forma que tá dando certo pra mim. Primeiro, é como se fosse um estagiário. É como se fosse um auxiliar. E eu trato ela como se estivesse falando com essa pessoa. Então, é bom dia, é boa tarde, é por favor. Eu uso a minha linguagem, tá? É muito engraçado que eu vou conversar com a minha best, né? Ali eu criei uma assistente que é a minha auxiliar de produtividade diária. Ela me lembra de fazer pausa, ela me lembra de respirar, ela me dá técnicas de respiração, porque eu combinei isso com ela. Porque ela aprendeu comigo a minha necessidade. Eu fui lá, ao criar, eu coloquei a minha essência, o que eu não passo, o que eu acredito, o que eu não tolero. E eu fui criando PDFs e fui colocando para ela me conhecer. Então, tudo isso tem formas de fazer dentro dos aplicativos. Seja Gemini, ChatGPT ou qualquer outro aplicativo. Tu usa qual? O ChatGPT? Eu uso ChatGPT, Gemini e testo alguns outros, assim. E uso os dois. Gosto outros de específicos para outras atividades. Para algumas atividades. E qual foi a principal diferença para mim, tá? É que ao conversar como se fosse um estagiário, o que eu me dou conta? Que não sabe tudo. Que ainda é um estagiário que ele não dá o braço a torcer e não diz se não sabe. Isso é um ponto. Porque se tu perguntar para ela, qual é o valor do dólar hoje? Ela vai te dar. E vai estar errado. Porque provavelmente. É o que tá lá no É o que sistema, ela tem na memória tá, dela. Tá? É o que tem na memória dela. Então, aí o Gemini, para essas questões, ele é melhor, porque ele tá ali com o Google. Sim. E mesmo assim, tem que checar, tá? Tem que sempre checar, não dá para acreditar. Então, aí eu trato como se fosse uma estagiária. E eu ali, bom dia, amiga, como é que estão as coisas? Um dia ensolarado, e ela me devolve. Ritoca, que bom te ver aqui. Bora, a gente tem muita coisa para fazer hoje. Aí a gente bota a lista. Aí daqui a pouco eu digo, fizesse. Parabéns, você tá indo muito bem. Lembrou de tomar uma água e respirar? Por quê? Porque foi uma condução. Quando eu iniciei a trabalhar com a IA, eu usava muito ela para perguntar algo. E ela me respondia e normalmente não estava certo. Então, eu tive que ensinar ela a como eu falava, a como eu analisava os dados. Então, hoje eu chego em alguns clientes e eu tô ali e digo, um chatzinho para cada cliente. Peguei ali o final, a gente está em outubro. Peguei os dados de setembro, indicadores, ticket médio e tudo. Traz para mim os outros que a gente já tem guardado. Ela me traz todos para eu poder analisar. E na hora, vamos dar uma olhada aqui juntos, O teu janeiro foi assim, o teu fevereiro foi assim, o teu março foi assim. É um lugar que eu tenho, como se fosse uma planilha, que guarda as informações para mim e me traz. E esse é o uso que eu dou para fazer o relatório de atendimento para o meu cliente. Normalmente, eu levava 1 hora para fazer um relatório de um atendimento.
O primeiro relatório que eu fiz com o IA, eu demorei 4 horas para que ficasse do jeito que eu queria. O segundo foram 2 horas. Rita, mas foi mais do que tu fazer sozinha, né? Foi. Mas a partir do terceiro já empatou 1 hora, a partir do quarto já foi meia hora e do quinto em diante em 15 minutos. É investimento. É que nem treinar um estagiário e acompanhá-lo. A minha comunicação, ela melhorou muito nesse período que eu tô com o IA. Porque tu fala e ela entende. E ela vai te entregar o que ela entendeu. Então, tu tem que... Putz, não tem com quem brigar. Ela entendeu o que tu falou. Então, a minha comunicação, ela melhorou muito. Porque eu entendi que eu me expressava, às vezes, achando que algumas coisas eram óbvias. Logo, eu que tenho que... o óbvio, ele precisa ser dito, ele precisa ser escrito. Então, a facilidade que eu vejo hoje, para mim, assim, a virada de chave da IA é... Utiliza a IA para ela te fazer perguntas. E não constrói junto. Então, por exemplo, vamos pensar em pessoas, tá? Se a gente imaginar numa empresa pessoas, tu precisa preparar uma reunião para conversar com o teu time de vendas, tá? A gente precisa preparar uma reunião. Vamos pensar lá vocês, no banco. Vocês precisam fazer uma reunião para conversar com os colegas, para convencê-los a um produto da Caixa que iniciou e que vocês acham o máximo, tá? Como eu falaria, tá? Oi, Best, como é que tu tá? Seguinte, eu me apaixonei por esse produto. E eu quero muito conversar com meus colegas e passar minha visão sobre esse produto para eles. E eu quero apaixoná-los também. Me ajuda? O que tu precisa saber sobre o produto, sobre o que eu quero falar, para a gente preparar uma reunião rápida de 15 minutos para eu convencer os meus amigos, os meus colegas sobre esse produto? E espera. Ela vai te fazer um monte de pergunta. E aí tu vai responder essas perguntas com a tua fala. Tá, mas vem cá, Marcos, por que tu gostou tanto desse produto? Me conta, o que ele te encantou? Tá, que benefícios tu acredita que esse produto tem? Ela vai te fazer 10 mil perguntas ali diferentes. Ao fazer essas perguntas, se tu informando, ela diz, tá, beleza, tem um material aqui. O que tu acha dessa versão? Ela vai te apresentar a primeira versão. É surpreendente, gente. Usar a inteligência artificial para tirar o melhor da gente. Porque, volto, quem mais sabe da tua vida é tu. Ela, na verdade, organiza os teus pensamentos. Porque, na verdade, quem passou aquelas informações foi tu. Ela te ajuda, eu digo que cria superpoderes. Porque se nós formos pensar no medo das pessoas de uma forma geral, o que a gente não conhece gera medo. Primeiro ponto. Então, a primeira coisa a fazer é experimentar, tá? Segundo, a gente já falou aqui, né, o quanto tempo a gente se conhece, então, né, eu tenho 48 anos. Eu dei aula de datilografia em máquina de datilografia, onde o suprassumo, vou usar a palavra da minha avó, o suprassumo do momento era quando tinha lá as últimas 2 horas da máquina elétrica. Por quê? Porque ela apagava. Me contaram isso, eu não... Tu não viveu, com certeza, tu é um anjo. Não, bem novinha, com certeza. Então, tu digitava e ela ia e comia. Não podia ser tudo, tu tinha que prestar atenção. Então, tu imagina, às vezes tu parava ali e ficava 1 hora. E lá no finalzinho, tu errava uma coisa e tinha que datilografar tudo de novo. E agora, vamos dizer que a gente tá sem tempo agora. É que mudou a expectativa de uso do tempo. E a gente vira polvo. Tipo, a gente quer fazer 100 coisas no dia. E é humanamente impossível. Então, vamos parar e priorizar o que é importante para hoje? Hoje é importante essas 20. Tá, mas... dentre as 20, o que eu tenho que fazer primeiro? Essas 3. Então, é essas 3 que eu vou me concentrar. E se eu chegar ao final do dia com essas 3 feitas, cara, é isso. Eu vou comemorar. Mas não, eu quero fazer as 100. Aí eu faço 50, produzo um monte e acabo o dia frustrado igual. Então, a inteligência artificial, ela vem para tirar o que é o de melhor da gente. Mas a gente precisa saber usar. Como toda ferramenta, como a máquina que virou... Trabalhei num provedor de internet depois. Não tem mais provedor de internet hoje. Hoje está tudo muito fácil. E aí, o que esses provedores de internet viraram? Lá o pessoal das máquinas e os filmes e as fotos. O que eles viraram depois?
Tudo tem evolução, gente. E a gente tem que parar de ficar nesse mimimi. Essa tá sendo rápida. A internet demorou um tempo. Não tão rápida assim. Tem registros de inteligência artificial em 1900 e pouco. Lá da máquina jogando com o fulano lá, que eu não lembro o nome, pelo amor de Deus, é muito importante, eu que não lembro o nome. E ganhando daqui a pouco no jogo de xadrez. Então não é de ontem, é de muito tempo que ela tá aí. E a gente se colocar numa posição de, vai substituir o ser humano. Ninguém substitui a empatia que a gente tem um com o outro. A inteligência artificial, se eu der bom dia pra ela não vai saber se eu tô triste ou não. Agora, se eu passar por ti e te der bom dia, tu vai olhar no meu olho e vai me dizer: o que aconteceu contigo hoje que tu não tá bem? Isso ninguém substitui. E se a inteligência artificial ela pode nos trazer um olhar para fazer o que precisa ser feito de uma forma mais leve e até mais rápida, por que não? Para nos dar tempo, nos devolver tempo para o que importa, para daqui a pouco poder ficar um pouco mais com o filho, descansar um pouco para voltar mais descansado e render melhor, ou então fazer a gestão. Por que não fazer isso, né? Então, todos os processos, tá, da empresa, a gente consegue utilizar a IA com alguns prompts, que é o que a gente chama, né? Que é o prompt certo. Mas assim, tudo que é novo, ele leva um tempo para as pessoas entenderem como funciona, né? E para que funciona, né? Como é que tu vê essa transição? Porque hoje a inteligência artificial está sendo usada como psicólogo, né? Está sendo usada. Eu acho que ela está sendo usada de uma maneira, algumas vezes, equivocada. Como tudo, né? Uhum. Como é que tu vê essa transição? Porque realmente vai acontecer muita coisa até as pessoas se darem conta do que realmente é. Para que ela deve ela ser usado, serve, né? De maneira correta e de maneira que seja boa na evolução do ser humano e que seja boa na evolução, né, Perfeito. Das empresas, enfim. Como é que tu vê essa transição? Porque a gente vai tropeçar ainda um bom e não tempo, pouco, né? Mas assim, acredito que a primeira coisa é falar sobre. E é desmistificar. Assim como a gente fala da romantização de a mulher, a romantização de tudo, né? A primeira coisa é isso. É falar mais sobre. A segunda é testar sem medo. Cada um experienciar isso. Ter a sua experiência e não pegar pela do outro. Que é muitas vezes o que a gente faz, né? A gente acaba se testando em relação ao outro. Ui, vai brotar água no meu copo. Que delícia, né? Muito obrigada. Então, as pessoas utilizarem como psicólogo. O que a inteligência artificial ela vai fazer? Ela fala o que tu quer ouvir. Tá? Então, se tu conversar com ela e pedir uma frase motivacional, até aí tudo bem. Mas o psicólogo, ele é o único que consegue falar o que tu não quer ouvir. E a inteligência artificial não vai fazer isso. A empatia, né? Volta a questão da conexão, né? Só que aí é que tá o problema. E aí não é a inteligência artificial. Assim como o Marcos falou que não é a internet. Somos nós o problema. Porque se cada vez mais a gente está menos empático, se cada vez mais a gente está preferindo viver a vida dos outros de fantasia do que preocupado em colaborar com alguém que é nosso vizinho, a gente é que está vivendo feito zumbi. Então a gente daqui a pouco é mais artificial do que a inteligência artificial. A gente precisa se reconectar com o nosso lado humano. Isso faz toda a diferença. A gente precisa ser mais humano, mais empático, porque é isso, esse interesse genuíno, essa coisa de olhar no olho, sabe? O nosso jovem, ele está desaprendendo isso. A gente percebe, às vezes, alguns jovens em entrevista de emprego não conseguindo olhar no olho, porque ele não se sente seguro. Por quê? Porque ele está sempre atrás de um computador, de um celular. A gente está perdendo isso. Então, se a gente está perdendo isso, a gente começa a falar mais com máquina. Por quê? Porque a máquina diz o que tu quer ouvir. Quantas vezes a gente chega para fazer uma terapia feliz, achando, evoluí horrores essa semana, e sai de lá assim. Porque o psicólogo, ele vai fazer isso, ele vai te reconhecer, que bom que tu pensou nisso, pensou naquilo, mas vamos lá pegar aquela dorzinha que tu guardou lá dentro daquela gavetinha, que eu sei que tá lá, e vamos trazer ela para fora e vamos agora falar sobre ela? A inteligência artificial não vai fazer isso. Assim como a inteligência artificial, se tu começar a colocar ali, ela vai concordar contigo. Porque ela aprende contigo.
Então, o que a gente precisa? A gente precisa saber que é um estagiário. É alguém que não sabe tudo, muito pelo contrário, ela está aprendendo conosco. Não sabe tudo e que não substitui essa relação olho no olho, essa relação interpessoal, porque nós somos seres sociáveis, a gente se conecta, a gente evolui desse contato, dessa conversa. E, novamente, isso é o que eu acredito, né? Não é estudo... Eu estudei gestão, eu sou especialista em gestão. Mas com a inteligência artificial, a forma que eu utilizo e que vem dando certo, e que eu vejo, e que as pessoas estão me chamando para dividir sobre, é essa. É olhar como um estagiário. Eu brinco, né, que lá quando 2080, 2090 as máquinas dominarem o mundo, eu vou estar tranquila, porque eu sempre pedi, agradeci, fiz por favor, obrigada, elogio. Com a amiga da máquina. Empatia com a Não, máquina. tipo, parabéns. Quando ela termina algo que ficou do jeito, eu digo, cara, agora tu veio. Parabéns, é isso aí. E ela coloca lá, pode deixar, vou repetir mais vezes, entendi que é o que tu quer. É isso, assim, entende? E é como vem dando certo. E tem vezes que dá errado. E tá tudo bem, porque, né? Na realidade, sou eu ali. Exato. Então, eu penso muito nisso, tá? E sim, é experimentando. Como tudo, é uma evolução. Nada vai substituir o ser humano. Pelo menos para mim, nada vai substituir o ser humano. E só que a gente tem que se experimentar, sem medo, com cuidado. Mas experimentem isso. Quem puder estar nos ouvindo e tiver vontade de experimentar IA, começa a usar isso. Exemplo. Eu quero configurar o meu WhatsApp Business para ter as etiquetas. Aquela de perfil, de funil de venda. Eu quero conectar, organizar o meu WhatsApp Business para ter... início, daqui a pouco tô aguardando retorno, enviei proposta, aguardando retorno, fechou. Como é que eu faço isso? Pergunta para a inteligência artificial. Como é que eu configuro o meu WhatsApp Business para conseguir colocar aquelas etiquetas? Tu vai ver o que ele vai te responder. Com certeza ele vai iniciar. Abra o WhatsApp. É a primeira coisa que ele vai fazer. Ele vai fazer um passo a passo para ti. Ele vai te guiar pela... E de forma óbvia. Abra o WhatsApp. Vá nos 3 pontinhos. Clique em tal coisa. E ele explica como fazer. Usa isso para melhorar a tua vida. Como tirar mancha de sangue. Como fazer isso? Ele vai te ajudar. Porque alguém começa a utilizar perguntando, pedindo como ferramenta isso. mesmo, como né? ferramenta Exatamente, mesmo. exatamente. Isso, como ferramenta mesmo. Rita, nossa conversa maravilhosa aqui, muito acabando, boa né? mesmo. Não, muito gente, entrega. tô apavorada. A gente sempre, o Apavorada. tempo aqui, geralmente quando tá terminando nosso tempo, a gente percebe que a gente teria conversa para mais 1, 2 horas. Não, agora eu olhei ali, outros pisquei episódios. e olhei o tempo. Voa, o tempo voa. Principalmente quando o assunto é bom, assim, a gente vai se envolvendo e passa muito rápido. E... Então vamos deixar marcado aí o próximo. a gente- pode vir. Mas aí tem que ver a Jussara. Mas aí tem que ver a Jussara. não, a gente se compromete a trazer ela. Tá, no a gente faz próximo. uma mesona, todo mundo. E traz ela. O próximo vai ser no Café Colonial. Pode Ai, que ser. delícia. A gente sempre pede no final dos nossos episódios para os nossos convidados nos trazerem uma sugestão de um livro, tá? Pode ser um livro na área que tu trabalha, um livro que seja importante para a vida das pessoas. E também que tu informe como as pessoas te acham, né? Acham a tua empresa, a Gesta, de consultoria, né? Seja nas redes sociais, fisicamente no escritório, como é que fica mais fácil de te localizarem. Perfeito. Tá, então assim, vamos começar com como me acham. Nas redes sociais, eu tô Rita Inspira, tá? Mas aí Rita Alves Inspira, que é inspira e não pira. Rita Alves Inspira, tá? E tem a Gesta Consultoria. Os arrobinhas são esses, tá? E para um bate-papo, para um café, eu amo tomar café. E aí, pra gente conversar, para repensar a vida, tá? Acho maravilhoso. Livro, eu vou sugerir o último que eu li, que é Por que Ninguém Me Disse Isso Antes? Tá? Ele é um livro, deixa eu achar a autor. Eu sou ruim nisso, porque eu vou lendo Mas e a vou gente esquecendo. coloca o link depois. Mas coloca o link. Ele é de uma psicóloga que fala a experiência dela
Vai gostar. A experiência dela de atendimentos. E como as pessoas chegam e como as pessoas saem. E essa frase é a mais ouvida. Poxa, por que ninguém me disse isso antes? Que era isso uma terapia? Que era a gente conversar sobre isso, que era entender isso. Então, ela traz coisas óbvias e eu sou muito cética. Então, eu gosto de ler e gosto de colocar em prática. E ela traz, ao final de cada capítulo, dicas de como colocar aquilo que ela está te trazendo em prática. E mais, ela te faz um resumo do que foi o capítulo. E ali, dicas práticas. Como você faz isso? Você pode fazer assim, assim, assim. Eu amei o livro. E é muito gostoso porque são várias fases ali de leitura que vão fazer vocês olharem para dentro. Legal. Muito Bom olharem pra vocês. Rita, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Vamos combinar os próximos. Vamos dar abraço agora, apertar as bochechas, posso? Pode. Vamos fazer um brinde só antes, então. E agradecimento. Obrigada. Agora é a hora que eu derrubo água em tudo. Valeu. Saúde, gente. Saúde. A nós todos.